Ora, muito bem, nessa aula agora nós vamos falar de alguns primogênitos que foram resgatados, ok? Os primogênitos resgatados. Lembra que na aula anterior eu parei em Abraão, que Abraão teve 2 filhos. Esses 2 filhos que Abraão teve, um foi Ismael e o outro foi Isaque. E a Bíblia diz que todo o jumento resgatará, e Ismael era um jumento selvagem, também deveria ter sido resgatado. Mas a Bíblia relata que apenas Isaque foi resgatado. E como é que Isaque foi resgatado? A Bíblia vai dizer que Deus vai pedir para Abraão: me dá o teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas, e leva até o altar. Quando você vai olhar esse texto e vai dizer, mas pastor, não era o único filho. Primeiro sim, que era o único filho, porque era após a circuncisão e era após a aliança que ele tinha com Deus. Abraão teve Isaque após a circuncisão, o qual Ismael foi anterior à circuncisão. Outra coisa bem interessante é que a Bíblia também vai relatar que Deus vai pedir algo, o único filho. Por quê? Porque Ismael não foi a promessa, não foi o que Deus deu. Ele é símbolo do fruto da carne. Tudo que é da carne, tudo que é produzido da carne, Deus não vai pedir. Como é que eu sei, pastor, que a oferta que eu vou dar é uma oferta de Deus e que Deus está pedindo? Primeiro sinal que você vai saber se é Deus que está pedindo ou não, é esse. Primeiro, você tem que saber se foi Deus que te deu. Segundo sinal, é aquilo que você não quer dar. Esses sinais é o símbolo que Deus está te pedindo. Primeiro, que o diabo não vai pedir o que Deus te deu, porque sabe que não há hipótese. Segundo, o diabo não vai te pedir nada. Ele vai roubar, ele vai arrancar. Ele não vai pedir autorização. Deus não. Deus ele te pede. E te pede o que ele te dá. Então, quando Deus fala com Abraão, ele disse: me dá o que eu te dei. O primogênito é meu. É para colocar em cima do altar. É para ser sacrificado. Agora, deixa eu contar só uma história para você. Que talvez você ache isso muito estranho, um pai matar o filho. Mas na cultura da época, a cultura que havia, era natural, e até hoje, em muitas culturas, que tem como os monges no Tibete e em muitos outros lugares na Índia, é extremamente natural os pais pegar os primogênitos e levar para os mosteiros, para os castelos, para ser monge. É extremamente natural. E alguns deles são até castrados, tá? A cultura é algo tremendo. E isso é tão natural. Um dia eu vi um documentário de um pai que morava muito longe. Andou 2 semanas para chegar até o mosteiro. Em cima das montanhas, cheia de neve. Para chegar lá, deixou seu filho e foi embora. E só ia rever o filho quando já fosse adulto e fosse monge. Eles entregam e ofertam o primeiro filho. Sabemos que nas culturas que havia, tanto dos maias e tantos culturas de Baal, de tantas as culturas que havia antigamente, o principal era pegar os filhos e sacrificar a Moloque, porque era o primogênito que se dava para que tivesse força, porque o primeiro era oferecido. Na cultura que tinha na cultura dos Vikings e até mesmo na cultura que estava aqui na Europa, de pessoas, de guerreiros muito antigos, eu até relato isso no livro, era que os pais sacrificavam os primogênitos para que eles pudessem fazer as embarcações boas, para que pudesse ter uma colheita boa. Então, de tempo em tempo, uma aldeia tinha que sacrificar um primogênito. Não sacrificava todos, mas de ano em ano, quando vinha a seca, o primogênito teria que ser sacrificado. Alguém tinha que sacrificar, alguém tinha que doar. Então, só que eles não pegaram essa cultura, inventaram essa cultura. Isso é bíblico. E se é bíblico, eles fizeram para o mal, para demônios. Até Salomão sacrificou alguns filhos para demônios, tá? E esses filhos eram sacrificados, era o que nascia primeiro. Porque Deus diz que todo primogênito é meu. E tudo que é de Deus, o diabo quer tomar. Porém, Deus faz com que nasça Isaque, Deus vai pedir Isaque e Abraão sobe até o altar. Quando ele sobe até o altar de Deus, ele marra o rapaz
que não era um menino, tá? Já era um homem formado. Alguns defendem que já tinham 30 anos o Isaac, porque já não sabe o tempo que se passou. Um versículo para o outro pode ter passado centenas, dezenas, milhares de anos. Então ali no tempo de Abraão não se sabe, só sabe que agora já Ismael já tinha ido embora, já era um moço e não se sabe quantos anos ao tempo que Isaac tinha, mas de fato não era uma criança, porque quem carregava a lenha, quem carregou a lenha para o holocausto, e não foi uns gravetos, foi lenha, foi madeira, para queimar o próprio corpo, foi Isaac. Então ele carregou aquela lenha dizendo, pai, está aqui a lenha, pai, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, está aqui a arma, está tudo preparado, cadê o cordeiro? Agora, se ele faz essa pergunta, ele saberia como sacrificava. Algumas pessoas dizem que depois que Deus deu Isaac para Abraão, Abraão nunca sacrificou. Isso não é verdade. Por quê? Porque como que Isaac saberia como fazer um sacrifício se Abraão nunca tinha sacrificado? Era uma coisa que seria nova, mas Isaac sabia muito bem que no altar havia cordeiro. Então, de tempo em tempo, Abraão sacrificava ao Senhor. E Isaac sabia muito bem que o sacrifício era colocado um cordeiro. Por isso, ele vai perguntar, pai, aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Agora, algo muito interessante é que ele disse, Deus proverá o cordeiro para si. Aqui entra a primeira chave. Nota aí, se você não tem recurso, mas se Deus te deu um primogênito, ele também te dá o recurso para resgatar. Eu vou dizer de novo. Se você tem um primogênito, ou se você é primogênito, Deus mandou o recurso no dia que você nasceu. Só que seus pais não viram, não reconheceram, não sabiam, e você também não. E por isso o tempo passou e hoje está passando. Mas até o final desse curso, você que está ouvindo, seja pastor, seja membro, a sua história vai mudar. Vai mudar mesmo, tá bom? Então, Deus proverá o cordeiro para si. Abraão disse, Deus proverá. Quem provê o cordeiro é Deus. E a Bíblia então vai dizer que os dois sobem, e quando chega lá em cima do altar, a Bíblia então vai dizer que ele faz algo extraordinário. Ele já está preparado para matar. E ele olha para trás e tem um carneiro. É uma diferença de um cordeiro e de um carneiro. O carneiro já tem 3 anos, o cordeiro tem 1 ano. Tá? Então, ele era um príncipe de Deus. Então, a oferta para um unigênito tem que ser mais do que do primogênito que tem mais irmãos. Porque o primogênito tem que dividir herança com os outros. O unigênito não precisa dividir com ninguém. Para quem mais é dado, mais é cobrado. Então, se você é um unigênito, a sua oferta tem que ser melhor. Mas depois nós vamos saber todos esses valores até o final do curso. Quanto é que se paga, quanto é que se oferece. Pastor, é um pagamento? Em parte, sim. É como o dízimo. Dízimo é um pagamento. Tá? Tudo isso no mundo espiritual funciona da mesma forma que funciona na terra. Então não se espanta com eu falar essas palavras, meio assim, você fica muito... ele falou que é um pagamento. Não. É só um símbolo, uma forma de dizer. Ou seja, eu vou dar aqui uma oferta. Eu vou entregar a oferta de melhor. Não é um pagamento exato, porque não tem um preço estipulado exato. Tem uma tabela, e a tabela é um cordeiro. O cordeiro é o valor, não é o animal, pegar o animal lá e matar, porque o ritual acabou, mas o princípio não. Então eu tenho o valor de um animal, vou procurar o preço de um animal que tenha de 1 ano acima, ou seja, o ponto partida é de 1 ano acima, e que esse valor de um cordeiro de boa qualidade, tá? Sem defeito, né? E já pode ser talvez até um reprodutor. Então tem que ser algo bom, de qualidade, com vida, que não esteja doente. Não é esses cordeirinhos para abate, não. Deus está pedindo algo bom, que tenha gordura. Por quê? Porque se você olhar bem, que eu já disse sobre a obração e a libação, lá naquela passagem anterior de Caim e Abel, o cordeiro não precisa levar nada. Tá? O cordeiro só precisa levar o cordeiro, porque nele está embutido a sua gordura e a sua obração, a sua libação. Enquanto dos cereais precisam levar gordura, precisa levar vinho, do cordeiro é completo. Então, quando trazia o cordeiro, por isso que Deus vai receber a oferta de Abel, porque era a oferta completa, tá bom? Então, por isso que não compensa, você não pode pular as suas aulas, porque agora eu estou completando aquilo que eu falei de Abel e Caim.
Entendeu? Se você não prestar atenção em todas as aulas, você vai ficar perdido. Porque é no meio delas que eu vou esconder os mistérios. Você vai, esqueceu de falar isso. Esqueci, não. Fica tranquilo. No decorrer eu vou falar. Mas você precisa assistir todas, com calma, tranquilo. Então, algumas pontas vão ficar soltas, mas lá na frente eu fecho. Entendeu? Eu quero saber se realmente você vai prestar atenção nesse curso até o final. Tá? Então, quando foi entregar o cordeiro, não precisava de levar mais nada. Quando foi para entregar o cordeiro, precisava de entregar apenas o cordeiro, porque lá está a obração, libação, está a gordura, está tudo. O cordeiro é uma oferta perfeita. Então, quando eu dou uma oferta no valor de um cordeiro, eu não preciso fazer mais nada. Tá? Mas se... não, pastor, mas a Bíblia diz que cada um contribui segundo o proposto no coração. Você já imaginou se o governo falasse assim, cada um paga o imposto que quiser? Você acha que alguém pagaria? Ou daria só o pior? Mesmo Deus estabelecendo, trazendo o melhor, e Malaquias do povo está trazendo o pior. Então, quando Abraão vai levar Isaac, ele está levando o melhor. E quando Deus prepara um cordeiro, Deus prepara também o melhor. E não prepara nenhum cordeiro, prepara um carneiro. Porque o resgate do primogênito é um cordeiro. Um resgate do carneiro é 3 vezes mais valores. Porque é 3 anos mais. Quando não se vale 5 vezes mais, porque é o tempo da criação. O primeiro ano gasta pouco, porque uma grande parte ele está alimentando a mãe. Mas de um ano para frente é tudo pelo agricultor. Então o gasto dele é maior. Tenta comprar um cordeiro, um carneiro de 3 anos, reprodutor, bonito, de raça, você vai ver o preço. Então Deus dá o quê? O melhor. Abraão esperava um cordeiro, Deus dá um carneiro. Então por quê? Pastor, mas às vezes essa oferta que você está falando vai ser cara. Cara é ver seus filhos mortos e perdidos e sem direção. Isso é que é caro. Quando Abraão sobe, Deus disse, não faça isso, porque eu sei que tu me amas. Como é que sabe que o Senhor ama? É pelos atos. Quando você vai fazer a oferta de resgate do primogênito, você está demonstrando o amor ao filho mais do que o dinheiro. Você está demonstrando que você o ama ao ponto de fazer alguma coisa. Compreende o que eu estou dizendo? Ela é insignificante mediante o resultado que ela dá. Então Deus providencia o cordeiro morre, Isaac volta e desce, e Isaac vai governar sobre a terra. Bom, então o resgate dos primogênitos, nessa hora eu falei sobre o resgate de Isaac. Vamos agora para o próximo também que foi resgatado.